Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Nós vamos corrigir a atividade que eu deixei semana passada. E a primeira questão, que é sobre números decimais e porcentagem, diz assim: escreva como se lê cada porcentagem abaixo, conforme o exemplo. Então, o que é que eu peço nessa questão? A gente vê um exemplo aqui, ó. Nós temos 12, tá? 12 e o símbolo de porcentagem. E aqui do lado eu tenho a leitura, como a gente lê essa porcentagem. Então, 12%. 12%. Aí o que é que a questão pede? Ela pede para você escrever as demais. Nós temos mais 5. Ele pede para você escrever as demais como se lê, né? Então eu tenho aqui 14,71%. Então você vai fazer o que? Você vai escrever 14, 14,71%. 71%. Ok? Então, é um exercício para que você possa fixar a leitura, né, de um número onde aparece a porcentagem. Então, 14,71%. O próximo, 120%. Então, você vai escrever 120%. Tá? Bem simples. 120%. A próxima, 22,91%. Então, 22,91%. Tá? 22,91%. A próxima, 15,02%. Então, 15,02%. Tá? E por último, 5,65%. Então, 5,65%. Certo, pessoal? Então essa é a resposta, é a resolução dessa primeira questão que eu deixei a semana passada para vocês. Então, primeira questão, escreva como se lê cada porcentagem abaixo conforme o exemplo. Então o exemplo foi dado 12%. Escrever como você lê, como se lê, né? Então tá aí a resolução dessa primeira questão. E daqui a pouco a gente responde as demais, tá? Aguarde.
continuando, né? A segunda questão pede para que você escreva cada porcentagem abaixo na forma de fração. Então, vejam só, nós vamos escrever cada porcentagem dessa. Eu tenho aqui 1,03%, 27%, 39,12%, 78% e 83%. Então ele pede para que você escreva cada fração, cada porcentagem dessa na forma de fração. Então, veja o seguinte, veja um detalhe. A letra B, a letra D e a letra E é bem simples, né? 27 sobre 100. Então, a letra A, nós percebemos aqui que tem 1,03%. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só. A gente percebe que um número aqui total, 103, esqueça uma vírgula, tá? 103, ele foi dividido por 100. Então, olha só, duas casas após a vírgula. Então, você vai colocar assim, ó, 103 sobre 100, tá? Então, 103%, ou seja, de 100 partes, eu peguei a mais, eu passei, né? Eu passei de 100%, tá? Então, de 100, eu peguei 103, quer dizer, eu ultrapassei aquela marca, né? Aquela marca de 100 partes. Então, nas próximas aulas nós vamos explicar melhor como isso acontece, tá bom? Então, 1,03% fica 103%. Por quê? Porque quando eu pegar esse número aqui, 103, e dividir por 100, vocês lembrem que nós falamos nas primeiras aulas que vamos considerar cada número como se tivesse uma vírgula aqui. Então, se eu tenho 103 e divido por 100, nós vamos andar com a vírgula para a esquerda, duas casas, uma, duas, e vai ficar exatamente 1,03, tá bom? A letra B, ó, 27%. Então, aqui é bem fácil. O que é que você faz? 27%, tá? Deixa eu só colocar um pouco mais. Vamos começar a fazer um pouco menor, tá bom? Então, a letra A vai ficar 103 sobre 100. A letra B vai ficar 27 sobre 100. A letra C, bem parecido com a letra A, veja que eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então você pega o número todo, 3.912, 3.912 e divide por 100, tá? Da mesma forma, supondo que aqui nós temos uma vírgula, ele vai dividir por 100, então a vírgula vai andar duas casas para a esquerda, né? Para esse lado aqui, ó. Uma, duas, 39,12. E o 78% é bem simples, 78 sobre 100. E para finalizar, a letra A é 83 sobre 100. Tá certo? Então essa é a resolução da segunda questão. Ele pede para que você escreva cada porcentagem na forma de fração. Veja que se eu dividir 103 por 100, ele vai chegar a esse número aqui. Tá? Então essa é a resolução da segunda questão. Aguarde a próxima questão. Até já.
Bom, para nós finalizarmos a nossa lista de exercícios, né, foram 3 questões apenas. Vamos responder a última, né? Terceira questão. Diz assim: escreva os números decimais abaixo na forma de porcentagem. Então, aqui nós vamos escrever na forma de porcentagem. Vejam que eles estão na forma decimal, né? 0,03, 0,17, 0,65, 0,06 e 0,27. Então, lembrando que a forma, né, como nós chamamos os números de acordo com a quantidade de casas após a vírgula. Então, na letra A, após a vírgula nós temos 2 casas decimais. Se fosse só uma, seria décimo. Então, como são 2, veja que o número 3 está na segunda casa após a vírgula, ele é chamado de 3 centésimos. Então, respondendo aqui, nós vamos pegar o 3 e vamos dividi-lo por 100. Tá? Então, escreva os números decimais abaixo na forma de porcentagem. 3%, que é igual a 3%. Tá bom? Aqui, ó, 0,17. Então é 17 sobre 100. E vai ficar 17%. 17%. Da mesma forma que a letra C, 0,65. Então vai ficar 65 sobre 100. Então, 65%. Ou seja, de 100 partes eu tirei 65. Então vai ficar 65%. Tá? A letra D, 6 sobre 100, que vai ficar 6%. E por último, 0,27. Então, 27 sobre 100, que é exatamente 27%. Tá, gente? Então essa é a resolução da terceira questão, bem simples, né? E pede para que você transforme os números que estão na forma decimal para a forma de porcentagem. Decimal e aqui porcentagem. Antes de transformar para a forma de porcentagem, vocês percebam que eu transformei para uma fração primeiramente, né? Para que nós entendamos o que significa aqui, ó, esse 3%. Quer dizer que isso quer dizer que de 100 partes eu peguei 3 delas, né? 3 de 100, ou seja, 3%. Da mesma forma aqui, 17%. Então, de 100 partes eu peguei 17. Aqui também, de 100 partes eu peguei 65. E na letra D, de 100 partes eu peguei 6. Então, 6%. E na letra E, de 100 partes eu peguei 27. Então, 27%. Ok? Então, essa é a resolução da nossa lista de exercícios. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão verificar como vocês responderam no caderno de vocês, vão refazer, tá? Vão corrigir também. Vocês vão verificar aquilo que vocês erraram, o que não conseguiram fazer, vão fazer através desse vídeo. Tá bom? Então até a próxima aula. Abraço.